Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite calorenta. Que a gente possa ter um bom estudo. Vamos lá. A gente começa, então, com o livro Sinal Verde, né? Vocês trabalharam a lição 30, né, nas salas, nos grupos de trabalho. E eu vou começar com o grupo Alta de Souza, que foi com o Carlos e o Mário. Quem ficou responsável por falar? Oi, sou eu que vou falar. Vamos lá. Entre eu e o Carlos, uma votação, mas aí eu ganhei. Não sei como, mas eu ganhei. Olha só. Vamos lá. Não, é o seguinte, nós estávamos conversando que essa parte do André Luiz nessa fala foi muito interessante, porque ele associa certas energias. Está muito baixo, Mário. Opa, ele associa certas energias, está melhor? Tá. Ele associa certas energias justamente a contrário das dificuldades. Então, ele tem lá atear o calor, avivar o clarão, elevar a vibração, o ouro que brilha, né? A flor que emana toda aquela vida, aquela cor, a luz, as fontes que ele fala como se fosse água, né? E ele compara sempre as boas palavras de esperança e de amor contra todas aquelas dificuldades que nós temos. Irritação, sofrimento, etc, etc. Eu até tinha comentado ontem, né, sobre a questão do escândalo, né? E aqui ele vem falando para a gente também usar palavras o quê? Que não levem ao escândalo. E perante o escândalo, nós sempre usemos boas palavras de esperança e de amor. Muito bom. Excelente reflexão aí desse grupo tão grande, Mário e Luiz Fernando. Agora a gente vai para um outro grupo grande, Jorge e Neidinha. Ficou na Joana de Ângeles. Quem é que vai falar? Foi eu de falar, Adriano. Vamos lá, Jorge, bem-vindo. Boa noite, pegar a colinha aqui. Bom, nesse grupo grande aí, eu vou começar com a frase final do texto, né? Que ele finaliza com a importância da gente ter esperança e amor no coração, né? O Mário falou aí de uma espécie de contraste do texto, em que ele aviva a gente para ser otimista, não desistir nunca, ter coragem, e a gente exercer uma série de situações, né? O clarão da alegria, o bom ânimo, a vibração no trabalho, a flor da paciência, a luz do entendimento. Então, ele convida a gente, na verdade, a vibrar sempre para coisas boas, né? Com isso, a gente entende que não só vai nos auxiliar a encontrar um ponto de equilíbrio, como a gente vai estar apto a se doar. E ele até fala aqui que isso aqui é o preparar o caminho para Jesus, né? Nós falamos muito da dificuldade que é a gente cumprir esse roteiro aqui, porque muitas coisas, a Neidinha falou bastante coisas que aconteceram com ela, vem acontecendo, eu também citei algumas, como a gente é ser humano, né? A gente falha, erra, então não é fácil seguir essa receitinha de bolo aqui. A gente se esforça, mas não é fácil. Mas não vamos perder a esperança, né? E nem o texto fala aqui no finalzinho. É isso que a gente refletiu. Perfeito. Muito obrigada, Jorge. Excelente reflexão. A gente vai para o terceiro grupo, o André Luiz. Ficou com Alcides, Olívia e Roberto. Quem vai falar? Eu, boa noite. Boa noite, querida. O Alcides e o Roberto, assim que leram o texto, eles falaram que é a mesma coisa, a mesma comunicação da prece São Francisco de Assis, onde a pessoa se doa, a pessoa acaba escutando o outro, o que a dor que a pessoa está sentindo, a irritação que a pessoa está sentindo, a tristeza, ela não é importante. É importante o outro, apoiar, encorajar, dar a mão, deixá-lo sempre esperançoso. E, assim, uma coisa que depois a gente conversou foi que é importante a gente também ajudar o outro, lógico, mas e quando a gente precisa de ajuda, como é que a gente vê isso? Porque muitas vezes, para algumas pessoas é fácil se doar, mas quando essa pessoa que se doa, ela precisa de ajuda por alguma situação, como será, não é? Como é que a gente pode
já imaginar isso, né? Essas mudanças, a necessidade de nós refletirmos todos os impactos que nós conseguimos fazer em quem está próximo. Sim, foi claro, mas era sobre isso que nós falamos. Muito bom, excelente. Obrigada, Olívia, por ser porta-voz aí do grupo. A gente vai para o quarto grupo, né? Ficou só com a família, Dona Iris e João, grupo Allan Kardec. Oi, boa noite. Foi Vamos lá, João, falar. bem-vindo. Na realidade, o texto deixa claro, né? Você tem duas opções, duas forças poderosas para a gente poder se reerguer mudar de atitude em relação aos problemas da vida, né? Que é o amor e a esperança. Então, é preciso tentar ver as coisas do lado positivo, ter uma postura mais que seja melhor para resolver os problemas. Por exemplo, tem muitas coisas que a gente não consegue mudar, não vai mudar. Por exemplo, o envelhecimento, você desencarnar, isso está programado, vai acontecer de qualquer maneira. Então, o importante é saber como lidar com isso, por exemplo, né? Você pode lidar de uma forma negativa, resolvendo problema nas situações, ou você tem que pensar de uma forma que isso seja produtivo para o seu crescimento, para o seu bem-estar, para a sua consciência, enfim, para a tua evolução. É sempre a gente tentar, para cada situação, para cada problema, avaliar com o nosso conhecimento a melhor forma de agir e de lidar com a situação, de forma a viver o presente e não ficar buscando, remoendo coisas que não vão te levar a lugar nenhum, né? Uma atitude positiva. É basicamente isso. Beleza, João. Ótimos comentários aí que vocês fizeram. E aí a gente vai para o último grupo, Chico Xavier, com Inês, Fernando, Sônia e Martinha. Quem vai falar? Eu, Adriana. Bem-vinda, amiga. No primeiro parágrafo logo, André Luiz já me mandou logo uma mensagem, né? É bem pertinente a muitas situações. Principalmente quando ele fala assim, sem qualquer recurso especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Né? E eu falei assim, nossa mãe, como esse estudo é fundamental mesmo, não é à toa. Eu estou nessa vibe assim, nesse entendimento, e cada estudo me manda uma mensagem mesmo. Enfim, tem muitas situações pertinentes aqui, e justamente a Inês falou a mesma coisa, que sintetiza quase a oração de São Francisco, né? E o alerta é que você pode, através do seu pensamento, a sua vibração, mudar todas as situações adversas. Depende da gente. Situação complicada, todos nós vivemos. Mas se a gente tiver essa força, esse poder assim de querer mudar o nosso pensamento, mudar a nossa vibração, sempre vendo da melhor forma todas as situações que a gente viva, né? Porque eu acho que aí ele vai mostrando, avivar o clarão da alegria, onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade, né? Diversas situações ele bota, que é para você virar a chave e buscar o melhor entendimento e buscar o melhor que a vida pode nos oferecer, né? E como o Jorge falou, no finalzinho ele fala de você buscar o amor, a esperança, o bom ânimo de viver e de ter entendimento com os companheiros. Foi, assim, acho que, não sei se eu estou sabendo me explicar, mas o meu entendimento é esse, é mudar a vibração. Muito bom. Explicou muito bem, não se preocupe. Todos nós entendemos as reflexões aí do grupo. Excelente. Agradeço a todos que participaram. Vou bem pedir a Norma, que está escondida, para fazer a prece. Oi, amiga. Estou escondida não, estou só cansada. Vamos lá. Bem-vinda, amiga. Boa noite a todos. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, espiritualidade amiga, que nos ampare em todos os momentos. Gostaríamos primeiramente de agradecer por mais essa noite de oportunidade de aprendizado, que possamos colocar em nossos corações tudo aquilo que for dito. Sabemos das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, mas estamos sempre aqui, Senhor, na tentativa de dia após dia nos melhorar,
Abençoa todos os meus irmãos de caminhada, encarnados e desencarnados, todos aqueles aqui que estão nesse momento conosco e aqueles que hoje não puderam participar. Fica conosco, Jesus, nos orienta no melhor caminho a seguir. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Norminha. A gente passa, então, agora para o segundo momento do nosso trabalho, do nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o capítulo 16, e quem vai fazer a leitura e o comentário hoje, do item 5, é a nossa amiga Olívia Bressani. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Pode liberar seu microfone. Isso. Obrigada, Adriana. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, deitado à sua porta, desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber as suas chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno como sepulcro. Enquanto estava nos tormentos, levantou seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritando, ele disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar a minha língua, porque sofro extremos tormentos nessas chamas. Abraão, porém, lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes teus bens em tua vida, e de que Lázaro só teve males. Eis porque agora ele está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. O rico lhe disse: Então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tem 5 irmãos, para lhes contar essas coisas, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas o rico disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Abraão, porém, falou: Se eles não ouvem nem Moisés nem os profetas, também não acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Essa parábola, no primeiro parágrafo dela, eu achei uma observação do Caibar Sutro muito interessante. Quando o rico vê que entre ele e o mendigo, o pobre, existe uma grande distância. O rico e o pobre personificam a humanidade, sempre rebelde aos ensinamentos de Deus. Esse rico que se vestia de púrpura era um corante tão caro que só as pessoas muito ricas antigamente podiam ter. Esse rico que se vestia de púrpura e que todos os dias se entregava a aproveitar a vida material é um símbolo daqueles que vivem unicamente para si, os orgulhosos, os vaidosos, os que só veem o que lhes pode saciar a sede dos prazeres, que matam os sentimentos afetivos e esquecem a vida da alma. Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena, aqueles que a sociedade corrompida no mundo despreza. E ele faz uma diferença, o autor, sobre os pobres. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo, que não têm o que vestir, de que comer, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade, não tem palácios, mas tem egoísmo. Os pobres, a que Lázaro serviu de símbolo na parábola, são os que sofrem com resignação, são aqueles usurpados daquilo que têm direito, mas são pacientes e resignados. Não se revoltam e confiam em Deus. E achei
primeiro parágrafo, essa explicação, que é o que nós vemos, né? A desigualdade. E no segundo é quando o pai Abraão fala, você já aproveitou tudo na terra, então agora, pronto. E aí, então, na carta aos Colossenses, né, no Novo Testamento, Paulo, no item 3, está assim, vida celestial com Cristo. Portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai, de Deus. Afeiçoa-vos as coisas do alto e nós da terra. Ele fala isso para quem está vivo, já está ensinando o caminho. E ele coloca, por isso, revesti-vos de toda a ternura, bondade, humildade, delicadeza e paciência, como escolhidos de Deus. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, sempre que alguém der a outro motivo de queixa. Como o Senhor vos perdoou, assim também vós. Mas, sobretudo, distinguidos pela caridade, que é o laço da união perfeita. E, nesse terceiro parágrafo, quando o rico pede, né, que o pai Abraão mande alguém que esteja morto avisar o que vai acontecer, eu me lembrei de nós mesmos, né, que nós sabemos que os mortos estão, que não existe morte, né, que nós somos espíritos eternos. E temos, assim, o privilégio de conhecer Cristo, conhecer a doutrina. Todos os dias nós falamos sobre isso. Todos os dias nós lemos, assistimos palestras, lemos romances, estudamos pela internet, ou então antes presencial. E aí, assim, essa reflexão. Como é que a gente está lidando com isso, com a mediunidade, com esse privilégio que nós temos, com todo o conhecimento que nós temos? Eu estou falando reflexões minhas, tá, gente? E é uma das coisas que me chama a atenção, que me chamou a atenção já tem algum tempo, é como a dona Ivone Pereira fala sobre mediunidade. Ela tem uma mediunidade nos livros dela, assim, muito clara, e ela assim, muito, não sei se ela vai ser disciplinadora, mas ela é muito objetiva, quando ela coloca a necessidade do médium estudar, se doutrinar, se vigiar, para se melhorar. Aí tem aqui no livro dela, A Luz do Consolador. Ser médium não é apenas receber espíritos. Os obsediados também os recebem e, frequentemente, assim dominados, se curvam à prática de crimes, como suicídio, homicídio, alcoolismo, roubo, adultério, etc. Ser médium é, acima de tudo, ser discípulo do bem. E essa cobrança, né, que a nossa consciência faz de nós, como a gente lida com isso? A casa espírita, nós alimentamos a casa espírita e ela também nos alimenta. A casa espírita não é só um lugar de tijolo e de cadeiras, né? E em outro livro dela, ela coloca um centro espírita onde as vibrações de seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, que irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, em vez do gargalhar divertido, se pratica a prece, em vez das aclamações e louvores, se imitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes, e ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com seus guias espirituais, um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida. E somente esses centros, um centro sério, vai poder ajudar o próximo e a nós mesmos. E no final ela coloca assim, porque os demais, ou seja, aqueles centros espíritas que se desviam das normas ou fazem práticas extravagantes e inapropriadas, serão espaços considerados clubes, onde se aglomeram aprendizes de espiritismo em horas de lazer. Então, nossa responsabilidade para
com as nossas consciências e também com essa parábola aqui, com as nossas escolhas para onde nós, o que nós queremos, né, em relação a quem está em volta da gente, com o centro espírita que nós confiamos e nos nossos conhecimentos. É só isso. Muito bom, minha amiga. Excelente estudo, excelentes comentários. Eu estou assim, eu estou com dor de garganta, gente. Eu estou tomando própolis, tá? Então... Vai melhorar. Depois desse estudo, você vai se sentir bem melhor. Muito obrigada, Olívia, pelo teu estudo, pelos teus comentários, pelas reflexões que você fez sobre essa parábola. Excelente, gostei muito. Já tem mãozinha aqui do Jorge e do Carlos e do Roberto. Estou esperando mais. Vamos lá. Eu passo primeiro aqui para o Jorge. Bem-vindo, Jorge. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos de novo. Primeiro, parabéns à Olívia. Muito bonito o estudo dela, muito bonito mesmo. Fiquei a ficar aqui emocionado, porque essa parábola ela é muito forte. Ela traz tanto ensinamento, né, dentro dela, mas eu vou comentar só o finalzinho dela, que a Olívia também já comentou. Essa questão de ele pedir, o rico, né, que Abraão permitisse que os mortos fossem comentar com a família deles sobre aonde ele foi parar, né? O que ele fez e o resultado, né? Ele estava naquele suposto inferno, teórico inferno, né? Aí, como ela, eu também lembrei da gente espírita, né? E aí eu conciliei com uma outra frase de Jesus, que assim, ele pediu e Abraão falou, bom, ele já tem os profetas, né? Nós temos os profetas, o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, através do profeta Jesus, se a gente pensar nele assim. Nós temos uma vastíssima literatura espírita, que uma encarnação só não vai dar para ler tudo. E eu lembrei que Jesus falou, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu lembrei disso. Era isso. Muito bom, Jorge. Excelente contribuição que você fez. Muito obrigada, meu amigo. Eu vou passar aqui para o Carlos Mariano. Bem-vindo, Carlos. Boa noite. Boa noite a todos. Eu achei interessante que o estudo de ontem e o que foi feito hoje, comparando, né? Se você comparar o Zaqueu, falando sobre o rico. E ontem passou isso na minha cabeça e eu não comentei. Como é que, assim, ele tinha autoridade, era uma pessoa que tinha recursos financeiros, mas ele era pobre de espírito. Aí você imagina uma autoridade subindo numa árvore. Aí eu falei assim, o cara subir numa árvore, porque aí a frase, tendo a vontade de Jesus para conhecê-lo. Tá? Então, toda hora, o evangelho é sobre essa vontade. Tudo começa com a vontade, né? Então, ele sentiu uma vontade. Então, você vê a diferença do com todos os dois têm recursos, né? Só que ele separa o rico. Na verdade, esse rico do estudo de hoje, ele é rico de orgulho, rico de vaidade, coisa que Zaqueu não tinha, apesar do recurso, apesar de ser uma pessoa de um elevado grau de relacionamento, né? Era uma autoridade muito importante na época, né? Então, eu achei muito interessante esse complemento de hoje com o estudo de ontem, dessa separação do recurso. Você pode ter recurso e não ser o rico do orgulho e da vaidade, né? Seria isso. Exatamente, são os conceitos diferentes da riqueza. E aí comenta falou dos pobres, os pobres ricos, né? De orgulho, o pobre orgulhoso, vaidoso. É isso aí. Muito obrigada, Carlos. Excelente reflexão. Vou passar aqui para o Roberto. Boa noite, bem-vindo, Roberto. Boa noite, pessoal. Essa parábola, ela me faz depreender alguns aspectos. Ele não diz, Jesus, que o rico ficou rico roubando, ficou rico de forma desonesta. Ele apenas diz que o sujeito era rico e não percebia, não tinha qualquer sensibilidade para aqueles que estavam sofrendo ali na sua porta, que era o Lázaro. Ele era uma pessoa que, como muitos hoje nós vemos, eu ganhei esse dinheiro com o meu trabalho e eu não tenho assim nenhuma
comprometimento, nenhuma obrigação com terceiros. Isso aí é uma coisa que é um alerta para todos nós, porque muitas vezes nós não temos essa opulência financeira, mas nós temos a nossa riqueza do conhecimento, a nossa riqueza da doutrina espírita, como a Olívia colocou muito bem, do nosso sentimento. E um outro aspecto que a gente vê a característica do egoísmo, do egoísta, é que ele chegou do outro lado e não ficou preocupado com todas as pessoas. Ele estava preocupado só com os familiares deles, ou seja, ele queria que tivesse alguma coisa especial para os familiares dele, para as pessoas ligadas a ele, que ele amava. O resto das pessoas, ele não tinha o mínimo de preocupação. E nós sabemos que Jesus falou, já tem Abraão, tem os profetas, ou seja, a informação, o esclarecimento espiritual vem sendo trazido para a humanidade, para todas as pessoas. Não tem uma pessoa sequer que não chegue à oportunidade do esclarecimento espiritual. Onde a pessoa esteja nesse planeta. Então, não teria sentido, muitas vezes, a pessoa viver aqui. Agora, cabe a cada um de nós percebermos a importância do esclarecimento espiritual e irmos buscá-lo e, com isso, nos melhorando. Então, o nosso amigo, infelizmente, continuou de forma com um sentimento egoísta no plano espiritual. Certamente que ele, enquanto estava aqui na Terra, a opulência dele, ele dava comida boa para os filhos, dava conforto, e chegou do outro lado, ele continuou, então, com esse tipo de sentimento. Isso é um alerta aí para todos nós. Nós somos todos irmãos. As pessoas necessitadas da nossa porta provavelmente foram pessoas comprometidas conosco no passado. Então, é uma coisa assim, muito ampla, muito profunda que nós temos que refletir. Obrigada, Roberto, pelo seu comentário. Ninguém mais levantou a mão, eu vou falar só um minutinho, então, para comentar aqui. Mas eu fico pensando, Roberto, também, se nós não nos comportaríamos da mesma forma que ele, tendo em vista que ele pensou na família, entendeu? Nos irmãos. Não fica claro assim na parábola se ele não teve a mínima preocupação com o outro. Só não é colocado, está omitida essa informação. Mas ele pensou, vamos dizer, primeiro na família. E eu acho que todos nós, não sei, ou quase todos nós, pensaríamos primeiro na família. Então, vai lá na minha casa e avisa para os meus filhos, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, qual é o mundo espiritual, entendeu? Porque eu errei, eu era um ignorante. E eles também são. Então, não, é porque nós somos, é porque também nós somos egoístas ainda. Exatamente. Porque nós teríamos que nos preocupar, puxa, todo mundo, tanta gente sofrendo, todo mundo tinha que saber disso, entendeu? E, na verdade, mas as pessoas não sabem porque não querem. Dele. Eu estou me colocando no lugar dele. Eu acho que o primeiro pensamento seria da família. Avisa meus filhos, avisa meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não sei. Muito bom. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos que fizeram comentários, Jorge, o Carlos. E aí a gente vai terminando o nosso estudo de hoje, são 9h29. Eu vou pedir a Inês para fazer a nossa prece final. Pode ser, Inês? Oi, pode. Senhor Jesus, espíritos amigos, irmão João, obrigado por essa oportunidade de estudo e de podermos estar reunidos nessa busca de nos melhorarmos. Que a gente possa ser exemplo para as pessoas que estão perto da gente, do nosso esforço nessa melhora. Porque é com as atitudes que a gente, e com o exemplo que a gente ajuda a educar também. Abençoe a todos nós, aqueles que não puderam estar aqui, e que a gente tenha uma noite tranquila e que possa também estarmos à disposição do trabalho durante o sono. Obrigada por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Inês. Mais uma vez, obrigada a todos. A gente vai terminar, então, com uma música, né? Como vocês falaram, eu tinha 2 músicas aqui.
mas eu vi que vocês foram enveredando para o sinal verde, né, na questão só de depende de nós, né, mudar, depende da gente mudar a vibração, né, e aí eu vou botar a música Depende de Você, porque eu acho que está mais apropriada ao estudo que vocês fizeram, tá bom? Vamos lá. Amigo, brilha ao sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Shalayala, shalayala, amigo, brilha ao sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você acreditar que pode ser feliz e enfim se libertar. Shalayala, shalayala. Linda canção, que a gente possa agradecer a Deus por esse calor imenso que esse sol maravilhoso está trazendo para a gente, porque traz muita energia junto com ele. A gente só abre a boca para reclamar do calor. Obrigada, Senhor, por esse calor. A gente tem que falar, tá bom? A gente termina nosso estudo hoje mandando as vibrações desse amor, desse calor do sol, dessa lua maravilhosa que está hoje, para a Neia e para a Marlúcia, que estão faltando de forma justificada, porque estão fazendo aniversário, as duas. Então, que elas se sintam abraçadas ao ver
esse estudo amanhã ou depois, quando elas tiverem tempo. Tá? Um beijo. Perfeito. Adriana, não vamos falar alto, não, porque quando a Norma está sem vídeo, é porque o Alex está dormindo do lado. Se a gente começar a falar muito alto, pode acabar acordando o Alex, entendeu? Não, quem dorme no estúdio é Jair. Beijo, gente. Beijo, Boa gente. noite. Com Deus. Com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.